Existe assim, existe indicações claras, né? Isso é a quarta decisão que a gente tem que tomar quando a gente opta em colocar uma prótese de silicone. Se a gente vai colocar por baixo do músculo ou por cima do músculo. O músculo do peito, ele é responsável por fazer o movimento de unir os braços. Então, toda vez que a gente tenta unir os braços, esse músculo se movimenta. A gente pode colocar ela por cima ou por baixo desse músculo. Se a gente colocar por cima desse músculo, numa paciente muito, mas muito magrinha, que existe pouca gordura entre a pele e a prótese, essa prótese vai ficar muito marcada. O polo superior dela, que é a parte de cima, pode ficar com muito formato de bolinha, que algumas pacientes não gostam. Então a gente coloca embaixo do músculo, daí o músculo exerce uma pressão sobre essa prótese e ela fica com um caimento mais natural. Porém, para pacientes que têm um peso normal, que não estão abaixo do peso, que tem uma gordurinha aqui, essa gordurinha já faz o papel de aquele caimento, fazer o caimento natural, de acobertar essa prótese, de não ficar aquela bola tão marcada. Então, a decisão de colocar embaixo do músculo ou em cima do músculo, basicamente se escolhe pela gordura corporal da paciente. Pacientes muito magras, às vezes tem que colocar por baixo do músculo. Pacientes que já têm o peso normal, dá para colocar em cima do músculo sem prejuízo nenhum. Em relação à cirurgia, depois que eu fiz toda uma análise do tamanho ideal, qual o próximo passo? Qual a orientação que o senhor dá? Como é que é a anestesia? Bom, escolhemos o tamanho da prótese, escolhemos a incisão, onde é que vai ser, escolhemos se vai ser em cima ou embaixo do músculo. Bom, aí a gente vai para os exames pré-operatórios. A gente faz exame de sangue, vai na consulta com o ginecologista para fazer uma ultrassonografia, uma mamografia. Estando tudo ok, se planeja a cirurgia. As anestesias podem ser várias. Hoje em dia a gente pode fazer com anestesia local, com sedação, pode fazer com anestesia na coluna, pode fazer com anestesia geral. A nossa preferência é de fazer com anestesia geral. Por quê? Porque é uma anestesia em que a paciente chega, dorme, acorda e já está com a prótese colocada. As outras anestesias, anestesia geral, anestesia local ou anestesia na coluna, elas são com sedação. Então, às vezes, a sedação, a paciente pode acordar, pode lembrar de alguma coisa que a gente não gosta muito disso. Mas, além dessas anestesias, sempre antes da paciente acordar, a gente dá uma anestesia local depois delas, que dura 24 horas. Para a paciente, no primeiro dia, não ter aquela dor, que é típica da dor da prótese, que é a dor em aperto. Então, com essa anestesia local que a gente dá, não tem aquela dor em aperto. Então, no primeiro dia, a paciente não vai ter dor. Mas no segundo dia, essa dor já começa porque essa anestesia local já está passando efeito. Vai ficar internada no hospital num dia, no mesmo dia já sai, então, no dia seguinte? O paciente chega no hospital, o anestesista consulta essa paciente, né, define com ela qual é o melhor tipo de anestesia para ela. A gente faz a cirurgia demora entre 45 minutos e 1h30. Essa paciente acorda da anestesia, fica mais ou menos 1h30, 2 horas na sala de recuperação e depois, se tudo tiver tudo ok, já está apta para ir para casa. Não existe mais necessidade de internar no hospital para fazer a cirurgia de prótese. Quais são os cuidados pós-operatório que eu preciso ter depois que eu saio? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Porque a cirurgia, a tecnologia empregada na cirurgia da prótese é tão grande que se tornou uma cirurgia simples. E um pós-operatório tranquilo. Então, às vezes, as pacientes exageram um pouco. Botam a prótese e vão para o carnaval. Põem a prótese e vão 2 dias depois para a festa. Tem pacientes nossas que inventaram de fazer natação depois de colocar a prótese. Então, a gente não pode menosprezar esse procedimento, porque é um procedimento cirúrgico. Então, a gente pede para as pacientes ficar 1 semana sem fazer grandes esforços. Porém, pode voltar a trabalhar em 3 dias, pode voltar a dirigir se o carro... Então, posso fazer na sexta e na segunda, por exemplo, ou na quinta e na segunda a gente trabalhar novamente? 90% das pacientes voltam a trabalhar, né, em 3 dias. Se o carro não tiver, se o deslocamento de carro for curto, pode voltar a dirigir em 7 a 10 dias. Agora, a academia demora 2 meses para voltar a fazer a parte dos braços. A parte das pernas pode voltar em 1 mês, mas a parte dos braços, a academia, só depois de 2 meses. E cuidar muito para fazer esforços em que se estique muito os braços, porque isso vai fazer inchar e doer. Então, isso a gente prefere que não. Mas dá para voltar a trabalhar, a dirigir, isso só tem que ter cuidado. Em quanto tempo eu tenho o resultado perfeito? Porque a gente sabe que sempre
logo após o pós-operatório, a gente ainda fica muito inchado, o seio também deve ficar muito inchado. Para eu observar e ver o meu seio, assim, como eu realmente quis, depois de quanto tempo da cirurgia, doutor, eu percebo isso? Existem algumas fases, né? A primeira fase, depois da cirurgia, que demora uma semana, é que a impressão que a paciente tem que a mama... Colocou demais. Colocou demais e a mama vai cair, então tem aquela impressão que tem que ficar segurando o peito, porque parece que vai cair. Isso em uma semana passa. Depois de uma semana, tu começa a notar que a mama é tua. Teu cérebro começa a interpretar a tua mama como sendo tua mesmo. Só que até a pele se acomodar e a mama se ajeitar no lugar onde ela está, demora de 3 a 4 meses. Mas bonita mesmo a mama vai ficar depois de 1 ano, que é quando ela já se acomodou no corpo, tu já se acostumou com ela já adquiriu aquele formato do teu próprio corpo, né? E o período ideal? Agora a gente está no verão, a gente está falando, deve ter muita gente, ficou empolgada aqui e pretende fazer uma cirurgia para colocar uma prótese de mama. Qual é o período ideal? Existe inverno, verão? Verão não é muito recomendado para esse tipo de cirurgia? Não tem problema, porque não é uma cirurgia que costuma ficar com roxo, né? Não é a cirurgia que costuma ficar com hematoma. O grande problema de fazer cirurgias na época do verão é que a gente não pode pegar sol nem em cima da cicatriz, nem em cima de regiões onde ficam roxas ou ficam hematomas. Como é uma cirurgia que deixa uma cicatriz mínima de cerca de 3 a 4 centímetros e não fica roxa, não é uma cirurgia que tenha que se prevenir muito do sol. Então, no verão, pode colocar, cerca de 1 semana depois, tu já pode usar um biquíni, só que tomar banho de piscina e tomar banho de mar, a gente prefere que fique 1 mês, até estar bem cicatrizado. Mas pode botar o biquíni para praia. Não pegar nenhuma infecção também aí, né? Até os pontinhos estarem bem cicatrizadinhos. E a pergunta que não quer calar, depois que a gente coloca a prótese, precisa usar o sutiã ainda ou o sutiã é eliminado da vida? Quem dera, né? O que acontece? Quem dera significa de jeito nenhum. Exato, né? A prótese, ela tem a função básica de aumentar o volume da nossa mama, né? Só que a mama, ela tem um processo natural de queda, né? Então, a gravidade, a mama, ela é um adereço do tórax, que ela está presa sob a ação da gravidade. E essa mama, ela vai caindo com o tempo. Com prótese ou sem prótese, ela acaba caindo. Não cai mais rápido ou menos rápido e tal, com prótese ou sem prótese. Mas tu vai notar que tua mama vai caindo com o tempo e talvez no futuro tu queira botar uma prótese um pouquinho maior para subir de novo. Ou, depois que tiver filho, tirar um pouco da pele, fazer uma mastopexia e tal. Então, tem que usar sutiã, de preferência, grande parte do dia. Sempre, infelizmente, aqui, vai sempre ter que nos acompanhar. Bom, doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, pelos esclarecimentos. Eu espero que a gente tenha incentivado a quem tem um certo receio a fazer, né, essa cirurgia de mama. Se é para aumentar a autoestima, é válida, né? É uma das cirurgias que mais aumenta a autoestima. A mama é uma parte muito importante da feminilidade. Então, isso a gente vê que as pacientes aumentam o astral e elas melhora também a qualidade de vida. Muito obrigada pela sua presença. Os contatos do Dr. Peru vão estar lá no blog do programa.